O vereador Adrilles Jorge fez uma leitura tão precisa sobre o que aconteceu ontem em frente ao STF que pareceu até uma previsão. Sobre a pessoa louca que se explodiu com fogos de artifício em frente ao STF. Há uma narrativa já encomendada pela mídia de que ele é um sintoma ou então um artífice de um homem de extrema direita que tentou atentar contra os poderes constituídos. Pois bem, esse sujeito foi candidato no PL a vereador de Rio do Sul de Santa Catarina numa coligação do PDT, que era um partido de esquerda, um ano antes do Bolsonaro entrar para o PL. Ou seja, ele não tem nada de direita, nem de extrema direita, nem de bolsonarista e nem, eventualmente, de um movimento orquestrado de extrema direita nacional e mundial, como diz o Barroso, para atentar contra a democracia. Tratava-se de um louco que deixou uma mensagem dizendo que Bolsonaro e Lula deveriam abandonar a política. Ou seja, é um sujeito contra Lula e contra Bolsonaro. E ameaçando de colocar bomba na casa de gente como o Fernando Henrique. Não tem rigorosamente nada a ver com nada. Tem a ver com uma psique completamente insana. Agora, o que tem a ver com uma psique não insana, mas capciosa e canalha, é uma mídia oportunista, ideopata, que tenta transformar o ato de um homem tresloucado em um ato de extrema-direita. Para quê? Para voltar exatamente o tipo de perseguição que não acabou, que pode recrudescer. Perseguição contra jornalistas, contra influenciadores, contra políticos e contra qualquer pessoa que conteste o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Tanto mais agora que o Trump se colocou e se lançou e venceu a presidência da República nos Estados Unidos e, eventualmente, reverbera um clamor por liberdade de expressão dentro das redes sociais, dentro dos países e, eventualmente, isso reverbera no Brasil, com o temor que a tirania por aqui acabe. Com falas como do próprio Barroso, dizer que eles vão resistir à tirania. Quem promove a tirania, Barroso, é você, o Alexandre de Moraes, é o STF, são pessoas que perseguem a livre expressão, que prendem pessoas sem o devido processo legal, censuram pessoas sem nenhum tipo de norma constitucional, perseguem, arrancam contas bancárias. Ou seja, isso tudo é uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça, aliás, feita por uma mídia que quer apoiar, endossar a perseguição, a censura a todo custo e o fim da democracia a todo custo. A ameaça à democracia são as mentiras ideopatas dessa grande mídia que alimenta a ditadura em que a gente vive. Adrilles publicou esse vídeo ontem à noite, assim que tio França tirou a própria vida em frente ao STF utilizando explosivos. Fica nítido nesse vídeo das câmeras de vigilância que tio França estava ali disposto simplesmente a chamar a atenção e, em seguida, tirar a própria vida. Repare nas imagens que tio França coloca o explosivo no chão e deita por cima dele. Em seguida ocorre a explosão. Eu não conhecia o tio França, mas eu encontrei esse vídeo aqui no X, que dá pra ouvir a voz dele e ver o semblante. Povo querido, tio França tá bem na fita. Olha só a quantidade de chave que tem no estoque, meu povo. Dá uma olhadinha nisso, tio França tá podendo. É chave demais, meu povo! A gente percebe que ele era chaveiro e que era uma pessoa aparentemente feliz com a vida. Você vê que coisa, né? Você não diz, por meio dessas imagens, que era alguém disposto a tirar a própria vida e da forma como aconteceu em frente ao STF na noite de ontem. Porque eu falei que o Adrilles pareceu prever o futuro? Porque Alexandre de Moraes já veio a público utilizar esse episódio do tio França, esse lamentável episódio, como narrativa. Pra quê? Adivinha só. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou
lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. É impressionante como eles colocam todos os acontecimentos num liquidificador e usam por conveniência para realizar planos, para justificar planos injustificáveis, como o de tirar a liberdade de expressão, chamando a liberdade de expressão de quê? De crime. Mas uma influenciadora sugeriu o sequestro de deputados federais que não aceitaram a PEC do fim da escala 6x1. É que eu acho que a população tá muito mole. Por muito menos, a gente teria quebrado o banco, botado fogo em ônibus, sequestrado deputado. Eu queria tanto sequestrar um deputado do PL. Fuzil na cabeça e a porra toda. Se você não assinar a favor dessa merda, você morre. Alexandre de Moraes não chamou esse ataque que essa influenciadora fez às instituições e diretamente aos políticos de um atentado ao Estado Democrático de Direito.